Era uma noite de terça-feira, por volta de umas 11h30 da noite, e eu estava exatamente onde muitos de vocês acabam costumando estar. A luz do meu celular era a única coisa iluminando o quarto. E eu estava ali rolando a tela, consumindo vídeos aleatórios, sentindo aquele peso no peito. Por fora eu dizia para todo mundo que tinha planos gigantes. Falava sobre os sucessos, sabe, de mudar de vida, sobre como eu ia alcançar o topo. Mas naquela noite, a verdade era outra. Eu era o que eu chamo de preguiçoso ambicioso. Eu tinha uma ambição que encostava no teto, mas uma execução que não saía do chão. Eu estava viciado em dopamina barata. Aquela satisfação rápida de ver uma rede social ou de imaginar o sucesso sem precisar fazer o esforço para chegar lá. Pois é, eu senti uma solidão profunda. Não porque não tivesse pessoas por perto, tá? Mas porque eu estava vivendo em um deserto entre quem eu era e quem eu queria ser. E o pior, eu contava meus sonhos para todo mundo. Toda vez que eu falava, eu vou fazer tal projeto, as pessoas diziam, nossa, cara, que legal, então vai em frente, você vai conseguir. Naquele momento, o meu cérebro ele recebia um pico de dopamina, uma recompensa social antecipada. E eu sentia como se já tivesse vencido. E sabe qual era o resultado? Eu perdi a vontade de realmente trabalhar naquilo. Eu já tinha tido o prazer da vitória sem ter tido o trabalho da guerra. Eu estava preso no que a ciência chama de circuito mesolímbico, que seria buscar o conforto a qualquer custo, enquanto a minha alma ela gritava por propósito. E foi nesse silêncio do final de uma noite, de uma terça-feira, que eu percebi que para mudar eu precisava parar de ser um espectador da minha própria vida. Eu precisava assumir o controle do personagem. E antes de eu te contar como eu quebrei esse ciclo e como você também pode fazer o mesmo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Diego Reis e trabalho com performance e aceleração. E eu venho treinando pessoas a terem a maior produtividade e performance no seu meio de trabalho. O meu objetivo aqui hoje é te dar clareza para que você pare de lutar contra si mesmo e comece a acelerar de verdade. Se você sente que tem um potencial enorme, mas parece que algo te segura, me segue e deixe seu like. Isso ele é fundamental para que essa mensagem chegue a outras pessoas que se sentem presas em uma vida que não lhes pertence. A primeira grande lição que eu aprendi na marra é que chegar ao topo ele é solitário. E não é solitário porque você é ruim, mas porque pouca gente tem a coragem de pagar o preço que você decidiu pagar. Quando eu comecei a mudar minhas atitudes, eu percebi que meus amigos mais próximos e até alguns familiares, eles não entendiam o meu caminho. Eu falava uma língua que eles não compreendiam mais. Se você ficar esperando que as pessoas ao seu redor te validem ou te apoiem para você começar, infelizmente você já está morto no processo. O apoio que vem depois que você já deu certo não é apoio, para mim é pedido de carona. Eu entendi que o ser humano ele é viciado em reconhecimento. A gente quer ouvir que está certo, que o caminho é esse, só que na real, essa confirmação raramente vem de fora. Eu tive que aprender a encontrar essa força na minha própria convicção e na minha capacidade de executar. Eu substituí, na verdade, a busca por aprovação social pelo silêncio da execução. Eu parei de contar o que ia fazer. Eu fiquei meses sem falar nada para ninguém, apenas trabalhando no que precisava ser feito. Quando você guarda o seu plano em segredo, você mantém uma pressão interna necessária para agir, em vez de ficar desperdiçando essa energia falando para os outros. Outra coisa também que eu precisei alinhar urgentemente foi a minha base. Naquela época eu percebi que se eu não estivesse 100% em sintonia com quem divide a vida comigo, eu estaria lutando uma guerra com uma âncora amarrada no pé. O casal, ele precisa ser um só corpo, um só sonho. Se você sente que seu parceiro ou talvez a sua parceira não te apoia, talvez você não tenha vendido o futuro de vocês com clareza suficiente. Eu tive que sentar e alinhar a visão. No mundo da performance, 99% de alinhamento em casa é o maior inimigo do 100%. Qualquer pequena brecha hoje vira um abismo amanhã. Mas como é que a gente então para de buscar esse conforto imediato e começa a fazer o que é difícil? Eu comecei a olhar para a minha vida como se fosse um videogame.
Sabe quando você tá jogando e olha aquele personagem de fora? Você não sente a preguiça dele? Você só quer que ele cumpra as missões. E eu comecei a me observar de uma forma totalmente distanciada. Eu não era mais aquele cara cansado no sofá. Eu era observador por trás daquele personagem. E o observador, na verdade, ele não se rende à dopamina barata. O observador, ele entende que a serotonina, que é aquela sensação de bem-estar real e paz, ele vem de estar presente e focado em coisas construtivas, como o trabalho, a leitura ou cuidado com o corpo. Eu percebi que eu tinha medo da minha própria grandeza. Isso se chama complexo de Jonas. O sucesso ele traz responsabilidades, traz ataques, traz pessoas que vão te julgar sem te conhecer. E o meu cérebro, para me proteger dessas ameaças, ela acabava criando desculpas para eu continuar pequeno, buscando prazer no celular ou em distrações inúteis. Eu tive que entender que eu sou o arquiteto do meu próprio cérebro. Cada vez que eu escolhia fazer o que era difícil, como acordar cedo ou encarar uma tarefa chata, eu estava fortalecendo uma região chamada córtex cingulado, médio anterior, que é o centro, na verdade, da nossa força de vontade. Nesse processo de crescimento, eu também tive que aprender a selecionar melhor quem tinha a chave da minha casa, ou seja, quem tinha acesso à minha mente. Eu comecei a perceber que existiam pessoas ao meu redor que viviam em um ciclo constante de autossabotagem. Elas sempre se mentiam nos mesmos problemas, reclamavam das mesmas coisas. Eu até tentei ajudar, mas infelizmente entendi que você só pode fazer tudo por alguém, menos a parte que cabe a essa pessoa. Se você fica perto de quem está sempre explodindo a própria vida, você acaba sendo atingido pelos estilhaços. Sabe qual foi a melhor coisa que eu fiz? De verdade? Foi simplesmente me afastar. Sem brigas, sem reuniões de explicação, apenas seguindo meu rumo e deixando que cada um lide com suas próprias escolhas. Muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado por querer mais, por querer ser bem-sucedido. A sociedade, ela tenta nos convencer que a abundância é para quem é desonesto, mas a verdade é que o seu propósito aqui é experienciar a vida na sua capacidade máxima. O desapego, ele não significa não ter nada, mas sim, não ser controlado pelas coisas ou pela opinião dos outros. Eu comecei a entrar no que chamamos de estado de flow, quando você está tão imerso nos seus objetivos que o tempo para a procrastinação nem jamais faz sentido. E hoje, quando eu olho para trás, para aquele Diego que estava no escuro, lá no seu quarto, buscando dopamina barata, eu entendo que a mudança não aconteceu por mágica. Ela aconteceu quando eu aceitei a solidão do caminho. Alinhei minha casa, comecei a agir com a intenção, como se estivesse jogando o nível mais difícil do jogo da vida. E a pergunta que eu deixo para você agora é: você namoraria a versão de si mesmo que você é hoje? Você confiaria seus maiores sonhos em alguém que age da forma que você agiu na última semana? Se a resposta for não, então está na hora de você começar a sua própria remodelagem. Você pode mudar a estrutura do seu cérebro e a direção da sua história agora mesmo. O topo, ele vai continuar sendo solitário para a maioria das pessoas, mas para quem está acompanhando de convicção, conhecimento e uma base familiar sólida, essa solidão acaba virando paz e clareza. Não tenha medo de deixar para trás o que não cabe mais no seu futuro, tá? Confia na sua visão, guarda os seus planos para si mesmo, até que eles se tornem realidade e executa com a mentalidade de quem sabe que o tempo é o recurso mais precioso que existe. Se você sente que precisa de verdade de um norte para organizar essa sua jornada de performance também, quer parar de patinar mesmo nos seus mesmos erros? Pode contar comigo então. O topo está logo ali, tá? A vista de lá é extraordinária para quem teve a coragem de caminhar sem precisar de aplausos no meio do caminho. Foco total nessa execução. E a gente se vê no próximo vídeo.